palavra de Deus, saberemos por onde andar. Ela é luz e verdade, precisamos acreditar. Cristo me chama, Ele é pastor, sabe meu nome, fala, Senhor. Pela palavra de Deus, saberemos por onde andar. Ela é luz e verdade, precisamos acreditar. Na TV das Bênçãos do Pai, sábado de manhã, programa Receita do Padre. Hoje, uma receita completamente nova. Uma receita que é o próprio Cristo que dá. Ele se oferece na mesa do altar. Ele é o pão vivo descido do céu e sua palavra é alimento que nos sustenta. Bem-vinda, bem-vindo. A surpresa de hoje é grande. Não perca, participe, envolva-se conosco. Tem até colaboradora ao redor da mesa do Pai. Vanessa, bem-vinda. Obrigada, Padre Antônio Donizete. Obrigada pela sua companhia. Estamos aqui na nossa querida Matriz de Trindade e num dia muito especial, sabe por quê? Porque a partir de hoje, 1º de outubro, nós iniciamos a novena. Em função de quê? Da Romaria de 2023. Então, todo final de semana, a partir de outubro agora, até o ano que vem, nós estaremos nesse intensivo, nessa novena em preparação para a Romaria de 2023. E acredite, esse tempo que nós estamos rezando com o Romeiro, esse tempo que nós estaremos juntos rezando, é para que o Pai Eterno nos inspire. Tudo que é feito aqui é feito com muita oração, é feito movido pela palavra de Deus. Por isso, essa programação especial para você aqui no Palavra do Pai. Bom, você está acostumado com o Padre Antônio Donizete fazendo a receita, aquelas delícias que ele faz todos os sábados de manhã, não é verdade? Mas hoje o nosso alimento está um pouquinho diferente. O nosso alimento será o alimento espiritual. E como que a gente pode fazer essa comparação? É como acontece na nossa casa, na sua casa aí, para você que nos acompanha, você também que está aqui na igreja. Quando tem alguém doente, precisando, né, daquela sustância para o corpo, o que você vai lá e cozinha? Não é um alimento que fortalece, que fortifica, que melhora a imunidade, é a canja da vovó, é um xarope caseiro especial, que vem passando de geração em geração. Espiritualmente também é assim. Espiritualmente nós precisamos estar preparados para que a palavra de Deus caia no nosso coração e possa produzir muitos frutos. E você que nos acompanha agora, de que maneira você se prepara? Quando chega aquela dificuldade na sua casa, quando você passa por aquela enfermidade, quando alguém que você ama precisa de um apoio espiritual, onde você recorre? Como você recorre? Nós recorremos à palavra de Deus, que é luz e salvação para a nossa vida. E é por isso que com muito carinho nós vamos acolher a palavra de Deus, porque ela sim é caminho e indicação por onde devemos seguir. Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Escuta, Israel, o Senhor é o nosso Deus, é o Senhor. Escuta, Israel, o Senhor é nosso Deus, é o Senhor. Do Evangelho de João, no capítulo 4,
a partir do versículo 25. A mulher disse a Jesus: sei que o Messias, que se chama Cristo, vai chegar. Quando ele vier, vai nos fazer conhecer todas as coisas. Disse-lhe Jesus: sou eu que estou falando contigo. Nesse momento, chegaram os discípulos e ficaram admirados de ver Jesus falando com a mulher. Mas ninguém perguntou: o que desejas? Ou por que falas com ela? Então a mulher deixou o seu cântaro e foi à cidade, dizendo ao povo: vinde ver um homem que me disse tudo o que eu fiz. Será que ele não é o Cristo? O povo saiu da cidade e foi ao encontro de Jesus. Enquanto isso, os discípulos que tinham ido à cidade comprar alimento, insistiam com Jesus, dizendo: mestre, come. Jesus, porém, disse-lhes: eu tenho um alimento para comer que vós não conheceis. Os discípulos comentavam entre si: será que alguém trouxe alguma coisa para ele comer? Disse-lhe Jesus: o meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós: ainda 4 meses, e aí vem a colheita? Pois eu vos digo: levantai os olhos e vedes os campos, eles estão dourados para a colheita. O ceifeiro já está recebendo o salário e recolhe fruto para a vida eterna. Assim, o que semeia se alegra junto com o que colhe, pois é verdade o provérbio que diz: um é o que semeia e outro o que colhe. Eu vos enviei para colher aquilo que não trabalhastes. Outros trabalharam e vós entrastes no trabalho deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E depois de alimentados pela palavra de Deus, vamos acompanhar essa receita espiritual de alimento para a nossa alma. Vocês que estão aqui podem sentar. Irmã, irmão querido, filha, filho, devoto do Pai Eterno, aqui na igreja ou em qualquer canto desse Brasil e do mundo, reza conosco nesta manhã. Todo sábado de manhã, acompanhamos das 9 às 10 o Receita do Padre. Como neste domingo, amanhã, o primeiro domingo de outubro, começamos a novena 9 meses de preparação para a festa de 2023. A direção da TV e a produção propôs um itinerário mais arrojado do ponto de vista espiritual, que tudo próximo ao primeiro domingo de cada mês, ao domingo da novena mensal, tudo se voltasse para ajudar quem está aqui em Trindade, ou rezando conosco pelas redes sociais, pela TV, pudesse ser motivado em todas as dimensões para a relação com a palavra. E aí coube-me a tarefa de fazer uma meditação com vocês acerca dessa dimensão tão importante que o Evangelho, o diálogo de Jesus com a samaritana e as cenas que envolvem aquele acontecimento tão bonito, a palavra que brota do coração de Jesus para os apóstolos e que é tão atual. Primeiro a gente recorda que houve um diálogo de Jesus com a mulher. Ele pede água, a mulher reage indignada com um homem pedindo água a uma mulher, um judeu pedindo a uma samaritana. E Jesus esquece a sede dele e vai falando com a mulher, provocando na mulher uma sede
E pela primeira vez, a mulher deixou o cântaro e foi à cidade, subindo a ladeira. Pela primeira vez ela sobe a ladeira do poço até a cidade, levando uma água que não é mais aquela do pote. Agora ela leva uma outra água. Ela leva um anúncio: vinde ver um homem que me disse tudo o que eu fiz. Será que ele não é o Cristo? O povo saiu da cidade e foi ao encontro de Jesus. Ah, irmã e irmão, como seria bom se a nossa sede fizesse a gente gritar por uma fonte mais forte que um copo de água. E encontrando em Jesus aquela água pura, fôssemos capazes de também chamar as cidades inteiras onde vivemos para descerem até a fonte que é Jesus. Essa semana, meditando e preparando para essa nossa receita ao redor do altar, fui ler muitas coisas, dentre elas uma longa matéria acerca da igreja, uma diocese na Holanda. Nós brasileiros, nós goianos, devemos muito aos missionários holandeses que vieram para cá. Vastíssima região de Goiás foi evangelizada por missionários holandeses. E a proposta é que, numa diocese com 110 igrejas, paróquias, a partir desse mês vão fechar 60 igrejas. Sabe por quê? Não tem gente, não tem fé, não tem relevância mais a igreja. Igrejas belíssimas, prédios de 1000 anos, 500 anos, quase 2000 anos, construções de altíssimo nível, sem gente, e uma população toda correndo para lá e para cá, para ir comprar alimento, e as igrejas fechadas, porque não é mais a igreja o lugar de um alimento. Enquanto o povo descia para a cidade, os discípulos que tinham ido à cidade comprar alimento, voltaram e insistiram com Jesus: mestre, come. Jesus, porém, lhes disse: eu tenho um alimento para comer que vós não conheceis. Não sei você, meditando esse texto a semana toda, li e reli esse texto várias vezes. Todas as vezes que eu li esse texto, que eu escutei Jesus dizendo: eu tenho um alimento para comer que vós não conheceis, eu fechava os olhos e escutava Jesus me perguntar: você conhece, Antônio? Você conhece esse alimento que Jesus tem? Irmã, irmão, você que está em casa, na lida, na fadiga, no trabalho, talvez estivesse com um caderninho pronto para anotar uma receita de comida saborosa para impactar os amigos. Você conhece esse alimento? Você também anuncia ao mundo que esse alimento existe? Deus tem fome e sede de nós, de nossa vida vazia, e que às vezes a gente num domingo prepara uma mesa com tanta comida, ou vai à casa da mãe e do pai, que planeja a semana inteira para uma refeição com os filhos e os netos, e chega aquela cambada de gente que não tem fome nem desta comida que está na mesa, e menos ainda de Deus. Aquelas crianças, e olha a comida e diz: não gosto, não quero, não gosto, não gosto, não quero. Gente que tem fome até quando acaba de chafurdar numa panelada
numa boa macarronada no domingo na casa da mãe ou da avó, mas que continua com aquele vazio, faltando uma coisa e pensa que falta mais um copo de refrigerante, e toma mais um, e mais outro, e mais outro, e a fome continua, o vazio continua. Por quê? Porque não há sede de Deus. Hoje, 1º de outubro, festa de Santa Teresinha do Menino Jesus, Santa Teresinha de Lisieux. Ela que conheceu esta fome de Deus e que sentia fome de Deus. O dia que ela fez a primeira comunhão, recebeu Jesus, ela relata assim: quando eu recebi Jesus, que eu comunguei, foi um beijo de amor, sentia-me amada e dizia também, repetia, sussurrava com lágrimas: amo-vos, meu Deus, amo-vos, dou-me a vós para sempre. Trabalhou 9 anos na missão, dentro do Carmelo, sem nunca sair de dentro do Carmelo. Foi acometida por uma enfermidade, tuberculose, 18 anos numa longa noite de fé, definhando-se, e morreu sussurrando, tomada, o corpo completamente enfermo, jovem com 24 anos, minha gente, 18 meses, morreu sussurrando nos lábios, adormecendo e repetindo: ó, meu bem, meu Senhor, eu amo, meu Deus, amo-vos mais que tudo, entrego-me a Ti. O mundo que não conhece essa fome e essa sede, fecha a igreja, abandona a fé, abandona a igreja porque foi lá e o padre disse uma frase que não gostou, abandona a casa da mãe porque o meu pai, minha mãe me disse uma coisa no domingo, para o meu filho, para o meu neto, que eu não quero mais ouvir. Quem não conhece esta fome de Deus, de Santa Teresinha, e que Jesus diz aos apóstolos: eu tenho um alimento para comer que vós não conheceis. Permita que hoje Jesus entre o mais profundamente na intimidade sua e brade no estômago seu, mas também no estômago da sua alma. Você tem comido, engordado, inchado, e tomado suco e refrigerante, inchado mais, e continua com fome, porque você não tem busca de um alimento que eu tenho e que você não conhece. Os discípulos comentavam entre si: será que alguém trouxe alguma coisa para ele comer? Olha que tragédia, olha que dureza. Jesus olha para os discípulos e para nós, olha para você e para mim, e repete dolorosamente: o meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Que alimento, irmã e irmão. O meu alimento é 2 coisas: fazer a vontade, realizar sua obra. Fazer a vontade do Divino Pai Eterno e realizar a obra do Divino Pai Eterno. Quando rezamos, não dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Não é isso que a única oração que ele ensinou, para educar o discípulo, a discípula, a ter fome
fome de fazer a vontade de Deus, fome de realizar a obra de Deus. Uma igreja, um cristianismo que não tem fome de fazer a vontade de Deus, que não tem fome de realizar a vontade de Deus, é esse cristianismo escravo das ideologias que estão aí, fazendo a gente pensar que é candidato de direita ou de esquerda que pode dar para a gente o alimento. Essa escravidão das potências de Satanás e dos reinos deste mundo que se opõem gravemente a esta fome de Deus, um mundo que nos bombardeia de vontade de estar mascando e comendo alguma coisa o tempo inteiro, mascando. Às vezes na missa, na hora da Santa Missa, na hora da homilia, a gente está pregando, alguém abre a bolsa, tira lá um chiclete, põe na boca, dá para um que está de cá, outro de cá, e começa igual vaca, e masca, porque nem diante do altar, nem dentro da missa, nem ouvindo a pregação, tem fome de Deus. Precisa mastigar um trem, e precisa ainda passar esse troço de mastigar para alguém, para controlar a ansiedade, a vontade de terminar essa reza logo, ir ali comer alguma coisa, beber alguma coisa, comer outra coisa, e tomar remédio para digestão, minha gente. Esta fome de fazer a vontade de Deus, ela precisa ser recuperada. Esta fome de realizar a obra de Deus, ela precisa ser resgatada, porque tem muita gente que vem para a igreja para fazer coisas que elas gostam, que elas desejam, que elas sonham, para depois sair nas redes sociais e ganhar like, elogio, mensagem, como você é santo, perfeito, caridoso, bondoso, humilde. Tem gente que até quando trabalha na igreja sem fome e sem sede, porque não vem fazer a vontade de Deus e não vem realizar a obra de Deus, vem realizar a obra do umbigo, vazio, narcisista, carente, que precisa toda hora de um elogio, de um aplauso, de uma homenagem, de uma mensagem, que não é fazer a vontade de Deus. Irmã, irmão, você tem isso na sua dieta? Das coisas que o seu nutricionista, a sua nutricionista passa para você, na lista do que você não pode ficar de jeito nenhum sem alimentar, você pegou uma caneta, um pincel e marcou bem grande: não posso deixar de todos os dias tomar o alimento, 2 doses de um alimento que, se eu não tomar, eu posso comer todas as coisas do mundo que continuarei com fome. Eu preciso todos os dias na minha dieta alimentar fazer a vontade do Divino Pai Eterno, realizar a obra do Divino Pai Eterno. Você se sente saciada, saciado, quando você faz a vontade do Pai Eterno? Nós mais velhos que estamos aqui na igreja, nós mais velhos, você que está em casa, se lembra de quando a gente tinha nossas mães de 8, 10 filhos, que às vezes faziam comida correndo para deixar aquela fartura e abundância, mas elas mesmas nem paravam para comer. E depois, na hora de limpar a cozinha, sozinhas lá na cozinha, ia pegando as rapas no fundo da panela e beliscando, porque nem parava. E se a gente chegasse na mãe e desse uma bronca: mãe, come!
ela enchia os olhos de água, de lágrima, abria um sorriso e dizia: eu estou tão feliz pela harmonia que foi o almoço aqui em casa hoje, nem preciso de comida. Vocês que estão aqui na igreja, não dá vontade de bater palma para essas mães, não, gente? Pode dar uma salva de palmas para elas. Aquele tipo de mãe que está desaparecendo, viu? Que eu tive a graça de ser criado numa casa dessas. Eu tive a graça de conviver com muitas tias e tios que tinha esse ambiente, esta natureza de gente que se sentia saciado, fazendo a vontade do Pai. Assim, eu convido você para agora olhar para a imagenzinha do Divino Pai Eterno e escutar Jesus dizendo para você: permita que eu te dê um alimento que você não conhece. Escute Jesus, escute o Pai Eterno dizer a você: eu te dou meu filho para educar você, para educar sua fome, para que você não tenha fome somente de comida, mas tenha também fome de fazer a vontade do Pai e fome de realizar a obra do Pai. Ame o Pai Eterno, escute o Pai Eterno te dando o perfeito alimento, Jesus, o Divino Espírito Santo que preenche, inebria, encharca, inunda o nosso ser de graça e de bênção. Daqui um pouco a gente continua a meditação. Reze, contemplando a imagem do Divino Pai Eterno. Comigo, reze. Ó Pai Santo, precisamos de Ti. Pode elevar a mão para a imagenzinha do Pai Eterno, canta. Ó Pai Santo, precisamos de Ti. Ó Pai Santo, precisamos de Ti. Sem Ti nada somos, nada somos. Santo Espírito, precisamos de Ti. Santo Espírito, precisamos de Ti. Santo Espírito, precisamos de Ti. Sem Ti nada somos, nada somos. E sem o Pai Eterno, sem o Espírito Santo de Deus, nós nada somos. E sabe de uma coisa? Esta obra de evangelização também só acontece porque você está junto conosco nesta empreitada, nesta grande missão. Hoje, dia de Santa Teresinha do Menino Jesus, que é padroeira das missões, eu faço um convite para você, querido devoto que nos acompanha pela TV Pai Eterno. Venha evangelizar junto com a gente. Vamos juntos construir a nova casa do Pai. Vamos juntos atender as pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade pelas nossas obras sociais. Vamos juntos fomentar as vocações de padres e irmãos da congregação redentorista. Vamos juntos caminhar, vamos juntos evangelizar por meio da TV. Hoje, graças a Deus, por conta da TV Pai Eterno, nós atingimos lares de todo o nosso Brasil. E por conta disso, precisamos de você. Então, liga agora para a gente, pelo 62-3506-9800. Esse número também é o WhatsApp. Por ele, você pode falar com a nossa atendente virtual, a Ângela. Ou acessar o nosso portal paieterno.com. Nós esperamos você, viu? Juntos conosco nesta evangelização.
Programa Palavra do Pai faz um pequeno intervalo, mas a gente volta já, porque tem mais receita, mais unção de Deus na nossa vida. Eu creio na palavra de Deus, eu creio na palavra de Deus, eu creio na palavra. Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, meus passos guiará. Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, meus passos guiará. Estamos de volta com Palavra do Pai aqui na nossa querida Matriz de Trindade. Hoje num dia muito especial, e eu estou aqui ao lado de dois devotos também muito especial. Tem uma caravana, na verdade, do Paraná, aqui presente hoje na Matriz, né? A dona Zenaide. Dona Zenaide, hoje o padre Antônio Donizete nos diz sobre essa fome, essa sede de Deus. A senhora percebe essa fome, essa sede de Deus no seu coração também? Sim, assim, de ficar emocionada quando ele estava falando, né? Porque vai despertando na gente todo aquele sentimento de família também, que a gente vai lembrando, né? Então, é muito gratificante. Nesse momento, a gente está aqui. E quando a senhora sente essa fome, essa sede de Deus, como que a senhora faz para recorrer ao Divino Pai Eterno? De várias formas, né? E, às vezes, também, assim, em família, procurando ainda manter aquela coisa viva de família com os sobrinhos e netos, bisnetos, que a família já está nesse, digamos assim, nesse patamar de evolução, né? E então a gente procura manter essa unidade também ainda, né? Mesmo já não tendo mais os pais, que já, pela idade, já foram. Continua a família, né? Onde tem o Pai Eterno, a família é alimentada. Estou aqui também com o Valdir, que é de Cianorte, no Paraná. Valdir, de que maneira hoje você foi tocado pela pregação, pela palavra que foi proclamada pelo Padre Antônio Donizete? Nessa questão, assim, eu vejo que hoje eu vivencio, né? Buscando a palavra, junto ao Pai Eterno, procurando estar com Ele todo dia, né? Igual ele falou ali, o nosso alimento não é só o alimento, alimentar o corpo, mas sim a alma. Cada dia está se alimentando, né? Porque para a gente ter força, para estar vivendo, para estar aí em comum com a família, que hoje a gente sempre, a minha tia, né? Ela falou, né? Dessa convivência familiar. E geralmente quando a gente pode, nós estamos juntos e sempre rezando, sempre buscando a palavra de Deus. Que maravilha! E onde está o Pai Eterno também promove essa união, esse ser família, somos a família dos filhos do Divino Pai Eterno. Mas não acabou ainda, porque o Padre Antônio Donizete continua conosco agora, fazendo a reflexão dessa palavra que está alimentando verdadeiramente a nossa alma. Então, que beleza de meditação a gente pode alcançar também escutando o testemunho das pessoas. É isso que nós queremos. Na medida que a palavra vai mexendo com a gente, como mexeu com a samaritana, a gente sente aquilo que os dois disseram. A gente se recorda da família da gente, da casa da gente. E da vontade de sair correndo e chamar todo mundo. Vinde ver alguém que me disse coisa que me alimentou, que me disse coisas que saciou minha sede, que eu nunca encontrei naquele poço, que a vida inteira, todos os dias, subo e desço para buscar água. Hoje eu encontrei naquela fonte algo que deu-me uma saciedade que eu nunca conheci. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos,
capítulo 14, versos 17 e 22, na polêmica sobre alimento impuro e puro, Paulo diz assim: o reino de Deus não é comida nem bebida. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Justiça, paz e alegria no Espírito Santo é muito mais do que comida e bebida. Mãe, pai, você que reúne a família e que às vezes encontra tristeza porque a família dispersou e não encontra mais alegria de reunir todo sábado, todo domingo, naquela multidão na casa que comia e bebia, porque foi ficando um povo chato, enjoado, bêbado, reclamão, resmungando de tudo que inclusive ganhava pronto. Talvez seja porque na sua casa você sempre ofereceu comida e bebida, mas não deixou a sua casa ser lugar para também comer e beber justiça, paz e alegria, não da cachaça, mas alegria no Espírito Santo. Ainda no versículo 19 do capítulo 14 da carta aos Romanos, Paulo diz assim: busquemos tudo que contribui para a paz e a edificação uns dos outros. Por causa de um alimento, não destruas a obra de Deus. Quantas pessoas, por causa de comida e bebida, emburra e magoa, não convive mais em família. O alimento na Bíblia, ele é tratado com várias dimensões. Primeiro, já no relato dos primeiríssimos capítulos da Bíblia, no livro do Gênesis, o alimento é bênção providenciada pelo Divino Pai Eterno, que ao criar o mundo, cria primeiro a fartura do alimento, e quando está tudo pronto, aí coloca na fartura do Éden a mulher e o homem. Primeiro ele arruma o nosso lanche, depois cria-nos. Primeiro o alimento é bênção, o paraíso, a terra prometida, as festas das colheitas, como a festa de Pentecostes. Mas também o alimento pode ser e transformar para a gente em fonte de tentação e pecado, como foi para Eva, como foi para os filhos de Adão e Eva, que mataram uns aos outros com as ofertas diante do altar. Repitamos e queiramos Jesus como Ele o quer ser para nós. Mudemos nossa expectativa e repitamos a Jesus que recusa a realeza como a multidão esperava, a Jesus que faz a ruptura com os conceitos populares, com a expectativa messiânica terrestre, daqueles que sonham com um rei que só dê tudo e a multidão não faz nada. Jesus quer todos nós trabalhadoras e trabalhadores da obra do reino de Deus. Trabalhemos, nos empenhemos, nos dediquemos e mudemos esse Brasil onde milhares passam fome, enquanto a comida que aqui no Brasil é produzida é exportada para o estrangeiro para enriquecer apenas alguns. E os rios destruídos, o cerrado, a Amazônia, o Pantanal, a floresta das montanhas e das planícies destruídas para produzir riqueza que não é para o povo desta pátria tão sofrida, tão judiada, que Jesus quer todos nós, operárias e operários. Repitam comigo: Senhor Jesus. Senhor Jesus, eu quero, eu necessito que o Senhor me eduque, me ensine a ter fome do alimento que o Senhor tem e que nós não conhecemos. O seu alimento, Jesus, seja Jesus, nosso alimento. Seja o nosso alimento. Fazer a vontade
fazer a do vontade Divino Pai Eterno, do Divino Pai Eterno, realizar a vontade realizar a do vontade Divino Pai Eterno. do Divino Pai Eterno. Senhor Jesus, Senhor Jesus, põe em mim esta fome. põe em mim essa fome. Voltemos de novo para o Divino Pai Eterno. A imagenzinha, contemple, ame e peça ao Pai Eterno para dar a você esta fome que só Jesus pode te ensinar a ter. Mas se disseres uma palavra, a minha casa se transformará. Uma palavra é suficiente, suavemente ela nos salvará. Mas se disseres uma palavra, a minha casa se transformará. Você que está em casa, você que está na igreja, repita comigo: Pai, Pai, seja feita a vossa vontade. seja feita a vossa vontade. Venha a nós o vosso reino. Venha a nós o vosso reino. Reina, Pai Eterno. Reina, Pai Eterno. Reina, Jesus. Reina, Jesus. Aqui na terra, Aqui na terra. no céu, No céu. na minha casa, Na minha casa. na minha família, Na minha família. no Brasil, No Brasil. e no mundo. E no mundo. Reina, Pai Eterno. Reina, Pai Eterno. Reina sobre mim, Reina sobre sobre mim. esta pátria. Sobre esta pátria. Sobre o mundo. Sobre o mundo. Amém. Amém. Irmã e irmão, que alegria. Receita do Padre hoje é esta receita, é este alimento, a palavra. Põe isso na sua cozinha. Meu alimento é fazer a vontade daquele que enviou Jesus para me salvar. Meu alimento é realizar a obra do Divino Pai Eterno. Faz uma artezinha, né, Vanessa? Você que é mãe, Sim. faz uma artezinha bonita e põe na mesa de refeição a cada domingo. Eduque as crianças a desejarem esse tipo de alimento, para que não sejam escravas de olhar para aquela comida maravilhosa que você prepara. Eles não querem, e daqui meia hora, a hora que você terminar de limpar a cozinha, diz assim: mãe, tô com fome. É. Dói? Dói. Demais. Mãe, me dá um dinheiro que nós vamos ali comprar um lanche. Liga no iFood e traz batata frita. E aí fica esses meninos inchados, doentes, estufados, com o corpo morto, molenga, fraco para tudo quanto é coisa. Qualquer gripinha capota. Falta varão, falta varoa. E é só o alimento que é Jesus pode dar esse vigor, esta firmeza, para ajudar a gente a transformar o mundo e querer esta receita não do Padre, mas de Jesus. Hoje a nossa receita foi de Jesus. Tem um alimento que vocês não conhecem, que o Padre não dá conta de fazer em fogão, em cozinha nenhuma. Esse alimento é Jesus, só Ele dá. Amém. E eu quero proclamar, né, que esse alimento Jesus, que fazer a vontade do Pai, seja também uma missão. Já é a missão, e que continue sendo a missão da TV Pai Eterno, das nossas obras sociais. Que fazer a vontade do Pai esteja presente na construção da nova casa do Pai, na sua vida, querido devoto evangelizador, que está conosco nesta missão de levar o amor do Pai Eterno. Se você ainda não é um devoto evangelizador, você pode ligar para a gente pelo 62-3506-9800, esse número também é o WhatsApp, e se tornar um devoto evangelizador, aquele que reza conosco diariamente, aquele que reza para que a vontade do Pai se cumpra diariamente na nossa missão. Pode acessar também o nosso portal, paieterno.com. E lembrando que esse programa, a Palavra do Pai, estará sempre
todo primeiro sábado do mês, em função da novena em preparação da Romaria de 2023. Então, no primeiro sábado de novembro, nós estaremos aqui juntos, eu e o Padre Antônio Donizete, contamos, é claro, com a sua participação. Já estou começando a preparar a receita, viu? Já, Padre? Olha, e a gente não pode terminar o programa de hoje sem agradecer o pessoal, né, da caravana do Paraná. Várias cidades do Paraná se reuniram, estão presentes conosco aqui na nossa matriz. Também esteve conosco o seu Valdivino, que é de Rondônia, que esteve aqui conversando comigo, dando o seu testemunho. Você de Trindade, de Goiânia, de outras cidades também que estiveram presentes conosco aqui. Nosso muito obrigado, a nossa gratidão, e que a vontade do Pai se faça também, viu, na vida de cada um de vocês, na nossa vida também. Mas nós encerramos todos os momentos com a bênção do Divino Pai Eterno. É por isso que eu convido você que está em casa agora, querido devoto, você que está também aqui na igreja, para se preparar, para acolher a bênção de Deus sobre a nossa vida, para encerrar. Espero você no próximo sábado, primeiro sábado de novembro, e o Padre Antônio Donizete, então, encerra Palavra do Pai com a bênção de Deus. Antes da bênção, só para lembrar que vocês que estão na igreja para a missa, o Padre Borginho, missionário redentorista, amigão do meu tempo, está lá na porta da igreja, a missa vai começar, pensa num trem bom, a missa que vai ser daqui a pouquinho, que já vai começar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e de Santa Teresinha do Menino Jesus, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Pensa num trem bom. Fique em paz, que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Obrigado, Rodolfo. Obrigado a todo mundo. Até a próxima. Dá-me a palavra certa, na hora certa e do jeito certo, e pra pessoa certa. Dá-me a cantiga certa, na hora certa e do jeito certo.